Boa noite, galera. Vamos entrando aí. Daqui a pouco a gente vai começar a live com o Henrique Pereira, treinador e gerente de futebol da Next Academy Brasil. Ele vai entrar daqui a pouco aqui, então vocês vão entrando. Já deixem as suas perguntas. E aí, entrou o Thiago, Santos. Vai entrando aí, galera. Mande para os seus amigos, clica no aviãozinho aí e manda para todos que se interessarem pela live. De Martins entrou. A Rafa, e aí Rafa, Luiz Vilas, esperando. Hoje a gente vai falar sobre gestão técnica no futebol, ok? E aí Garcia, beleza? Henrique entrou aqui, vou chamar ele. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Como é que vai? Tudo certo? Eu queria te agradecer pelo convite, que você aceitou meu convite. Queria te agradecer por fazer parte da live, da minha série de lives que vai acabar amanhã. Quando a gente entrou em contato, a gente começou a conversar um pouquinho antes de começar a série de lives. E eu vi que você é uma pessoa muito estudiosa, a gente foi conversando, foi meio que assunto e a gente achou melhor abordar sobre gestão técnica no futebol. Eu queria te agradecer, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo aqui para o pessoal da live que vai estar aqui, uma troca de conhecimentos também muito rica. Eu gostaria de te agradecer. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal, falar a sua trajetória, até chegar a gerente de futebol da Next. Show de bola, Marcos. Cara, primeiro, para mim, é sempre muito bom estar falando de futebol, é sempre muito bom poder dialogar a respeito daquilo que eu amo fazer, que é trabalhar com futebol. Então, trocar ideia contigo ou com os outros colegas e com todo mundo que está aqui é uma grande honra para mim e eu tenho certeza que é somente através desse tipo de conversa, somente através do diálogo, do estudo, do entendimento, da partilha de conhecimento, é que a gente vai conseguir, em algum momento, mudar para melhor o nosso futebol brasileiro. Então, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. E esse tema é um tema muito interessante para mim, porque num determinado ponto da minha carreira, já começando a me apresentar, eu precisei sair um pouco do campo, que é a minha formação principal, o meu sonho, o meu grande objetivo de trabalho, e assumir uma função na Nex como analista inicialmente. Sim, Então, para o pessoal não se perder no caminho, eu vou começar lá atrás. Pessoal, meu nome é Henrique Pereira, eu sou mineiro de Belo Horizonte, pai de 2 filhos maravilhosos e esposo da Raquel, que é a mulher que eu amo. Sou apaixonado por futebol como todos vocês. Eu me graduei em Educação Física na UFMG, fiz licenciatura e depois continuidade de estudos, fiz bacharelado. Terminei a minha graduação no ano de 2010, a última graduação. De 2010 em diante, eu já atuava no futebol. Eu comecei em 2007, eu fui auxiliar técnico do professor Marco Antônio Milagres ainda, na época de estágio de graduação, quando ele treinava o Vespasiano Esporte Clube. E foi quando eu tive certeza de que eu realmente queria aquilo. Eu já sonhava ser treinador desde 14 anos de idade. Na época eu ainda jogava alguma coisa. Era, como dizem uns amigos meus, eu era militante da bola. E não cheguei ao profissional. Fiquei ali no sub-17, terminando ali no sub-17 eu já queria ser treinador. E encontrei um paradigma. Para ser treinador no Brasil tem 2 caminhos àquela altura. Ou vou estudar educação física, ou ser jogador, e isso não vai acontecer. Então eu só tenho um caminho. Vou para sim, educação física. Me graduei na UFMG, de lá percebi um gap no meu curso, percebi que o curso falava de futebol muito mais em relação à fisiologia do futebol. sim. Hoje o currículo na UFMG já mudou muito e está com grandes profissionais à frente do departamento lá, com o professor Gibson e vários outros juntos. Tem um grupo muito forte de estudos lá no Centro de Cognição e Ação, que é o SECA, Sim. e a gente vai crescendo com as experiências que vai tendo. Foi aí que eu fiz a minha primeira especialização
em gestão esportiva. Nessa época, eu já tinha rodado vários times pequenos ali de Belo Horizonte, região metropolitana, e recebi o primeiro convite para trabalhar fora do perímetro urbano ali da região metropolitana. Fui para Uberlândia e assumi o Sub-15 do Uberlândia. Sim. Nessa época eu morava longe da família, alojado, precisava preencher meu tempo livre e o tempo livre foi fazer uma pós. Aí fiz em gestão esportiva. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu comecei a entender o futebol de uma maneira menos técnica aplicada ao campo e passei a ver a parte mais humana das coisas. O como o entorno e as relações humanas interferem diretamente no rendimento do profissional do futebol. Nessa época, em 2015, a minha esposa e meus filhos, pela distância, sentiram muito. A gente começou a ter alguns problemas interpessoais. Isso fez com que eu cogitasse, num determinado ponto, abrir mão do futebol para cuidar dos meus filhos, que estavam ali com 10 anos de idade, quase o meu mais velho, e o meu mais novo com 8 para 9 anos. Só que, quando eu ia entregar o meu cargo no Uberlândia, no meio do caminho, eu recebo uma ligação de um clube que eu estava aguardando desde 2012, que era o Desportivo Brasil. E aí uma estrutura top, de outro mundo, né? Já, muito top mesmo. Assim, é coisa de cinema, né? Só o clube grande tem aquilo. E aí, quando eu cheguei, liguei para minha esposa e falei assim, olha, amor, aguenta um pouquinho com os meninos aí, porque eu tenho que viver isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Fui para o Desportivo Brasil, trabalhei lá 1 ano e alguns dias, e nesse intervalo experimentei desde ser auxiliar técnico de 3 categorias em simultâneo, aprendi muito de análise de desempenho, porque no período que eu estava no Desportivo Brasil eu me acidentei, eu tive, dando o treino, meu joelho deu um valgo e eu rompi LCA e menisco medial, enfim, foram muitas coisas. Então eu tive que usar em alguns momentos a minha formação em gestão, a minha formação técnica em futebol. Durante muitos momentos tive que aprender de fisiologia e reaprender coisas que eu tinha visto na faculdade, justamente porque eu tinha que lidar com vários grupos extremamente heterogêneos em certas escalas. Teve uma época no Desportivo Brasil que eu fui auxiliar técnico de 3 categorias, o 14, o 16 e o 20, e cada uma dessas categorias extremamente peculiares. Então, desde a parte da gestão, que era diferente com cada grupo, a parte de fisiologia, muito diferente com cada grupo, muito diferente. Sim. Então, assim, a grosso modo, eu saí do Desportivo Brasil em 2015, novembro de 2015, em recuperação da minha cirurgia de joelho. Fiquei 2 meses, 3 meses em casa e fazendo minhas fisioterapias, e depois entrei em vários processos seletivos. Não ia ter condição de voltar para o campo, porque nessa época eu ainda estava de muletas. Sim. E aí pintou a oportunidade da Anex para um cargo de analista de futebol. A Anex era uma empresa que tinha 5 unidades no Brasil todo, sendo 3 próprias e 2 franquias. Uhum. E eu vim aqui para o Rio de Janeiro, me mudei para cá, fiquei 6 meses aqui sem a família. Depois de 6 meses trouxe a minha esposa e os filhos, e a gente está aqui desde 2016, com 2 anos e meio de Nex ali já no ano de 2018, mudando ali para 2019 eu já estava num outro cargo de gerente de futebol, que é o que eu ocupo atualmente. Sim, é muito interessante sua trajetória. Você já falou que você fez gestão desportiva, desse lado seu mais humano, que você começou a ter essa visualização a partir dessa pós-graduação. Aí já entra na primeira pergunta já daqui. Qual que é essa importância da transdisciplinariedade de um treinador de futebol, de ele conhecer vários aspectos, e não só o aspecto técnico do campo, mas conhecer a fisiologia, a parte de análise, a parte de ciências humanas? Qual que é essa importância? Olha, ô Marcos, para você ter uma noção, eu sou meio... Os amigos já falam que eu sou meio maluco de ficar estudando tanto. Porque, estando dentro da Nex, eu falei assim, cara, eu não posso ficar aqui dentro do escritório o tempo que eu vou trabalhar aqui sem pensar em formação. Então, a empresa, inclusive, investiu em mim. E eu fui fazer minha segunda especialização em Viçosa. Era um sonho que eu tinha desde 2008, quando eu fiz ali a graduação na Educação Física, meu primeiro título. E eu consegui realizar esse sonho 10 anos depois, na turma 10, em 2018. Eu entrei em 2018 e terminei agora há pouco,
com a publicação de um artigo que deve estar para sair na próxima semana, se der tudo certo, na Revista Brasileira de Futebol, da própria UFV. Então, eu não parei de estudar, justamente por pensar nisso. A gente lida no futebol, e aí respondendo já a tua pergunta, a gente lida no futebol com pessoas. Se o nosso olhar, e aí eu posso trazer um pouquinho da live que eu fiz ontem com o professor Gabriel Singer, se o nosso olhar não tiver centrado no atleta, no jogador, dificilmente a gente vai ter condição de formar com excelência. Se meu olhar está centrado no atleta, ele é um ser fisiológico, biológico, psicológico, ele tem uma série de competências e de nuances que o diferem de uma máquina. Para isso, o profissional que vai lidar com ele precisa entender como cada uma dessas áreas, dessas dimensões, interfere diretamente no rendimento dele, interfere no como ele absorve, interfere no como ele entende aquilo que você está passando. Por exemplo, eu não conheço ninguém que consiga dizer que ensinou algo se a pessoa ou o grupo de pessoas com quem ele está lidando entendeu. Então, o cara pode saber todas as metodologias possíveis, ele pode saber todas as dimensões, todo o conteúdo necessário de se transmitir, ele pode ter uma matriz de conteúdos absurda, ele pode ter um modelo de jogo melhor de todos. Se ele não tiver processo de comunicação, ele é um fracassado. Sim. Se ele não entender que cada um dos atletas dele, dentro do grupo dele, vai entender de forma diferente, ele é fracassado. E eu estou falando só de um ponto, que é a comunicação. Sim. Agora, vou contar uma pequena experiência que eu tive no Desportivo Brasil quando eu fui treinador interino do Sub-20, que disputava a Bezinha do Paulista. O campeonato era um campeonato Sub-23, eu tinha um grupo reduzido, eram 18 atletas, desses 18 atletas, 5 foram convocados para jogar na delegação que viajou para a China, na UEFA Cup. Eu fiquei com 13. Uhum. E não tinha mais prazo para inscrição. Eu precisava jogar com esses 13, no sábado. Porém, desses 13, 6 ou estavam voltando de lesão ou tinham acusado uma dor no último jogo. Então, eu, entendendo um pouquinho de fisiologia, que não é suficiente, não era naquela altura suficiente para determinar quantitativo de carga, o que eu fiz? Colei com o preparador físico e fisiologista, com o professor Duzinho, falei, Duzinho, esses caras que vão jogar no sábado. Eu tenho 2 trocas para fazer, não posso abrir mão de um ou de outro. Quanto tempo de treino eu posso dar em intensidade máxima? Ele falou assim, Henrique, do jeito que eles estão aqui, se você fragmentar desse jeito, você pode trabalhar 50 minutos todos os dias. Falei, tô fechado com você. Não discuti. Sim. Ele era o cara da fisiologia. O meu trabalho era fazer jogar dentro do campo. Então, quando você fala transdisciplinaridade, eu acho que mais do que transdisciplinaridade, eu acho que é visão sistêmica. Por vezes, o objetivo do clube, ele vai se sobrepor àquilo que eu entendo quanto sendo mais racional do ponto de vista fisiológico. Por vezes, o fisiológico vai se sobrepor às nuances técnico-táticas. Por vezes, a demanda da competição, a necessidade de uma vitória para algum contexto vai se sobrepor às outras áreas. Então, é ter uma noção de como cada uma das áreas impacta em todo o processo e aliar isso ao contexto. Eu acho que é mais do que transdisciplinaridade, é visão sistêmica e capacidade de adaptação. E isso é essencial para o trabalho do treinador. Sim, se um técnico não conseguir se adaptar ao elenco, se adaptar à comissão técnica, aos departamentos que estão ao seu entorno, ele não vai ser um técnico de sucesso. Para mim, isso daí é uma visão que os treinadores têm que ter atualmente. Entrando já nesse assunto de, você falou que é visão sistêmica e tudo mais, de saber se adaptar, saber que às vezes a parte fisiológica vai superar a fisiotecnia, eu acho, na minha visão, que o treinador ele tem que, às vezes, eu não entendo, que nem você, eu não entendo totalmente fisiologia para aquele momento, não sabia, você colou no Duduzinho ali. Acho que isso daí é uma vertente muito... O treinador ele tem que ter isso interiorizado, de não, eu vou perguntar para ele, então eu sou ruim. Não é isso, é você usar
quem está na sua comissão técnica, para você conseguir fazer um treino de qualidade, conseguir o potencial dos seus jogadores para o campo, que é onde realmente vai valer os pontos. Essa é a minha Perfeito. visão. Agora, é importante lembrar o seguinte, que se ele me fala alguma coisa absurda, não ia falar porque era o Duzinho, era um cara top. Um cara que tem Corinthians no currículo e que está atualmente no projeto, no Marília, salvo engano. E além dele, tinha um corpo médico, um corpo de fisiologista, fisioterapeutas, médicos mesmo, extremamente coeso e competente. Então, não era uma decisão de uma pessoa no achismo, era baseada em estudo, em ciência, em controle de carga, enfim. Agora, é óbvio que se eu estou num clube X qualquer aí, e que eu não conheci o preparador físico, eu não conheci o fisiologista, eu, enquanto treinador, preciso ter uma noção muito importante de cada uma das áreas. Porque se ele me manda fazer uma determinada coisa, ou ele fala, não, vamos para esse caminho, e você sabe que aquilo está errado, você tem que argumentar, poxa, peraí, por que você está pedindo para fazer isso? Vamos conversar aqui, a ciência fala isso, 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 isso. E problematizar. Então, é importante o domínio conceitual. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não disse que é confiar às cegas. Você precisa entender. Então, para ter visão sistêmica, primeiro você precisa entender do que você está falando. E, em segundo, precisa aceitar aquilo que os outros vão colocar, como o próprio professor Cristóvão, com quem eu trabalhei no Desportivo Brasil, está aqui comentando. O treinador também deve ser um gestor de egos. E isso aí não é só do atleta. É do atleta, é da comissão técnica, é com o coordenador dele. Uma série de coisas que são importantes aqui. Eu fiz questão de citar o professor Cristóvão, que está sempre nos acompanhando aqui, e tem outros colegas nossos que trabalharam conosco aqui, além dos profissionais que também são da turma 10 de especialização de Viçosa, o professor Alan Barcelos, que é do Grêmio, baita profissional também, está aqui nos acompanhando, e muita gente que está aqui no teu canal. Nós estamos agora aí com mais de 20 pessoas ao vivo aí, e eu queria agradecer a cada um de vocês desde já por estar nos prestigiando. Sim, verdade. Vamos para a segunda pergunta aqui, que a gente falou dessa importância desse tema, que eu queria saber se você acha importante ter uma reunião entre todos os departamentos do clube, se você acha importante ter separado, ou ter junto, ou ambas, fazer uma toda junto, depois fazer uma toda separada. Você acha importante ter essa comunicação entre departamentos para ver o que, para todo mundo ter uma ideia do que está acontecendo com o jogador, o que está acontecendo no clube? Você acha isso importante? Bom, vamos lá. Reunião no formato tradicional, talvez. Talvez. Não sei se no momento atual, e aí a gente está experimentando um momento através dessa quarentena, de ter várias reuniões à distância, utilizando tecnologia para isso. Então, talvez isso seja um grande gatilho, um grande sinal de que, num momento curto aí, assim que as coisas voltarem ao normal, talvez a reunião presencial, ela diminua em termos de necessidade. Por quê? A agilidade da informação faz com que você esteja sempre antenado. Agora, eu acredito em processos. Desde que você estabeleça um processo interessante, e esse processo seja provado, aprovado, e que ele seja replicável, principalmente que ele seja replicável, você está num caminho. Então, vou dar um exemplo de novo do Desportivo Brasil. A gente tinha reuniões médicas às quartas-feiras, às 12 horas. Então, por vezes, muitos de nós engolíamos a comida rapidamente, o professor Cristóvão deve lembrar bem disso aí, e corríamos para o auditório, onde eram falados de todas as categorias, atleta por atleta, sobre o estado médico, perspectiva de recuperação, em que fase que estava do tratamento, se já estava em transição ou não. Enfim, tudo aquilo que era da área médica, atleta por atleta, comissão por comissão, começando, ora, dos mais novos até os mais velhos, numa outra reunião dos mais velhos até os mais novos, e todos nós da comissão técnica ficávamos informados a respeito de tudo da área médica. Por um outro lado, cada departamento se reunia também e tinha suas reuniões. Então, quando era uma reunião técnica, e essa reunião técnica acontecia dentro da própria comissão, então era treinador, auxiliar técnico, preparador físico daquela categoria, quando havia algum outro auxiliar ou analista de desempenho, também se reuniam.
eram reuniões, talvez, de um processo mais íntimo da categoria. Em contrapartida, para se comunicar a categoria 14 com a 15, que na época era do Cristóvão, era muito mais corredores dia a dia, conversas informais do que reuniões formais. Sim. E funcionava muitíssimo bem também. Desde que haja integração entre departamentos, integração entre setores, e que o clube tenha um modelo de gestão adequado, que seja, como eu disse antes, provado, aprovado e que ele seja replicável, eu não tenho dúvida de que isso é essencial para o clube. Porque, afinal de contas, do 14 ao 20, todos estão formando para um propósito único, que é o propósito do clube. Se o clube é um clube que vai comercializar os atletas, o propósito é esse. Se o clube quer para fornecer para a sua equipe principal no profissional, o propósito passa a ser esse. Se for uma divisão, eu preciso de parte para vender e parte para jogar no meu profissional, também tem essa divisão. Então é essencial que haja essa comunicação interna e eu vejo isso como muito importante. Na Next, a gente tem as reuniões que já foram semanais, com a rede inteira, já foram quinzenais, em alguns momentos foram mensais, e isso varia muito. Hoje, a minha comunicação com a rede, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ainda mais nessa época de isolamento, a minha comunicação é grupo de WhatsApp, e funciona super bem. Hoje mesmo eu joguei uma pesquisa no grupo perguntando, olha, os conteúdos que nós estamos colocando aqui dia a dia, tem ajudado vocês? Quem está usando os conteúdos? Porque aí eu sei quantos tem dentro do grupo. Eu sei que se tem 50 ali e 10 respondem que sim e os outros não, eu estou perdendo tempo. Eu tenho que tentar atingir os outros 40. A minha função hoje é diferente. Então, é um pouco diferente do contexto do clube, mas em muitas coisas se relacionam. E aí, a comunicação, se não for boa, a gente perde todo mundo. Aí, cada um começa a trabalhar da sua cabeça, perde o norte, e daqui a pouco, para você recuperar a qualidade, fica difícil. Sim, concordo. Na parte que você tocou sobre o assunto de ter comunicação aí do Cristóvão da 14 para 15, eu acho muito importante essa comunicação entre categorias, porque eu já estagiei em um clube, que não vou citar nomes, que a categoria a partir da sub-17, com as categorias maiores, não tinha um bom relacionamento. Isso aí eu vejo como um grande erro, porque você está formando jogadores, então a categoria mais alta, os profissionais, eles têm que saber quem que está sendo valorizado nas categorias inferiores, quem que vai chegar para ou ter uma metodologia também de treino, desde a primeira categoria de base até o profissional, ali uma programação de como treinar, vou treinar em tal categoria, vou treinar aquele tipo de jogo, aquelas valências físicas, aqueles aspectos motores. Então, acho isso muito importante, essa conversa entre categorias para os profissionais saberem quem que eles vão trazer do próximo, por causa que pode ser que ele esteja no 14 ano passado e não esteja no 15 no ano que vem. Então, é importante ter essa conversa, mesmo que seja informal, que tem muito essa conversa informal e eu acho que realmente funciona. Pelo menos no projeto que eu estou, a gente conversa informalmente, bastante vezes também formal em algumas vezes, e acho que isso totalmente funciona. Verdade. Pode falar. Vai lá. Pode falar. O que eu ia colocar é o seguinte, que o importante é o clube ter processos. Sim. Tá? Se o clube tiver um processo definido, a gente vai conseguir que essa comunicação exista, seja via rede social, WhatsApp, seja via Hangouts, numa reunião ao vivo com várias pessoas, seja numa situação no Telegram, por exemplo, onde coloca os nortes que são daquela semana, seja por e-mail, isso tudo pensando em tecnologia. Mas, desde que o processo exista e que a comunicação exista, o clube vai estar amparado. Até porque a categoria menor normalmente forma para maior. Sim. Então, o treinador que está lá de cima, ele tem que pensar o seguinte, que jogador que está chegando, o que eu posso contribuir para ele já nesse ano, qual é o meu documento norteador, porque a grande maioria dos clubes hoje, principalmente os clubes de ponta, já tem caminhado para a construção de documentos norteadores de processo, tanto de currículo de formação, que ainda é algo que eu discuto um pouco, mas que tenha, no mínimo, uma matriz de conteúdo, e inclusive eu quero aproveitar a tua audiência aqui para falar que na sexta-feira a gente vai estar falando sobre isso,
sobre o planejamento dos treinos, né? A operacionalização do treinamento a partir da matriz conceitual e do modelo de jogo. Sim. Então, esses documentos norteadores são essenciais no projeto, no processo, no andamento das categorias. Concordo totalmente. Vamos aqui para a terceira pergunta aqui. Eu queria te perguntar, como eu sei que você já foi treinador, como que gere um vestiário, como que o treinador consegue gerir os egos do vestiário, que nem o Cristóvão colocou, com personalidades tão diferentes que possuem. Por causa que eu estava até lendo um livro hoje, até terminei ele, que é o do Mourinho Rockstar, que fala que ele pega o Ibrahimovic lá e é super amigo do Ibrahimovic, ele conseguiu lidar com o ego dele, e muitos treinadores não conseguiram. Muitos treinadores bateram de frente, como o Guardiola, que trocam farpas e tudo mais. Mas então, como a gente consegue gerir esses egos que são tão heterogêneos dentro de um grupo de futebol? Rapaz, essa é uma pergunta muito legal, porque todo mundo acredita que os egos começam a aparecer no profissional, e não é verdade. Isso no sub-15 acontece, no 14 acontece. Eu não sou a favor daquela frase assim, você tem que ser amigo de todo mundo. E nem sou contra essa frase. Eu não sou a favor e também não sou contra. Eu acho que existe o momento de ser amigo. Assim como, quanto mais nova a categoria, existe o momento de você dar carinho, atenção e talvez até se assemelhar à figura do pai. E quanto mais próximos do profissional, mais a sua demanda vai ser de profissional e menos patriarcal, vamos pôr assim, em termos de relação. Como é que eu posso dizer a respeito dos egos em si? Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu também tenho ego. Então, primeiro ponto para gerir egos, respeito. Segundo, é você ser frontal e honesto. Sem respeito e sem ser frontal e honesto, dificilmente você consegue criar uma cultura. E aí, vamos lá. Vamos pegar o próprio Desportivo Brasil de novo como exemplo. Mauro Júnior, um jogador que hoje está no PSV Eindhoven. Na época que eu entrei no Desportivo Brasil, Mauro Júnior era um jogador de 15 anos que ganhava 4 a 5 vezes mais do que eu ganhava como treinador. Sim. Para você ter uma ideia. E o exemplo dele é do seguinte, ele era diferente no futebol. O salário dele era maior, mas ele não podia ser tratado diferente do que os colegas dele de categoria. Sim. Ele precisava respeitar as mesmas regras, ele precisava ser parte do ambiente. E o ego, seja dele, do Ederson ou de todos os outros jogadores, já existia. Só que aonde que a gente consegue gerir isso? Traz o cara para você. O jogador só vai render se ele tiver em você confiança. Se ele quiser correr para você. A gente fala muito isso na bola, né? O jogador só joga, só corre para o treinador com quem ele se dá bem. E é verdade. Você tem que ter um grupo e um ambiente que seja, não vou dizer sempre agradável, mas que seja um ambiente harmonioso, que haja sinergia. Então, constituir esse ambiente, colocando que as regras valem para o João e para o Pedro, igualmente, todo mundo vai treinar de caneleira. Podia ser Deus. Chegasse lá sem caneleira, não ia treinar. Um exemplo bobo. Questão de vestiário. Eu quero bater pênalti, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Meritocracia. Treinou melhor, tem as suas oportunidades. Eu quero ser o capitão. Perfil. Me mostra que você é o capitão. O capitão não precisa de faixa para ser capitão. Ele precisa de atitude. É diferente do que a gente tem visto muito em mídia, por exemplo. Quem é o capitão? Antigamente o capitão era aquele cara bronco, que cobrava todo mundo, que não sei o quê. Cara, será que o jogador gosta mesmo desse tipo de coisa? Será que o jogador gosta mesmo de ter um outro colega dele ali dentro, que rala junto com ele durante a semana, enchendo a paciência dele, cobrando desse jeito? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a liderança técnica, na minha visão, se sobrepõe à liderança pela imposição. Até porque nós estamos falando de ambiente de liderança e não de chefia. Sim. Não é? Então eu acho que é lidar mais ou menos por aí. É estipular regras, criar um ambiente agradável e manter essa sinergia através de respeito, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, tratá-lo da maneira que você gostaria de ser tratado,
entender as diferenças entre eles. Tem jogador que vai gostar de um abraço, vai se entender, vai saber te entender melhor com um abraço. Tem outros que não vão conseguir. Você fale com ele se você tiver contato. Tem outros que não gostam de ser expostos no grupo. Enfim, é saber entender essas diferenças, lidar com isso com respeito e sendo frontal. Eu acho que são, na minha opinião, são os grandes segredos. Professor, você tocou em dois aspectos muito importantes aí que eu acho. Primeiro, que você começou falando ali de ser amigo, que você não acha importante ser amigo, mas sim tratar com respeito. Eu quero que você fale um pouquinho de como, se você ser amigo do jogador, como fazer com que separe a amizade do profissional, e se você não é amigo, como só ser profissional, que acho que isso daí é bem mais fácil você separar só do lado do profissional, mas como separar a amizade do lado profissional? Vamos lá. Eu vou tentar, talvez eu tenha me expressado de uma maneira errada. O que eu disse foi o seguinte: tem pessoas que dizem que você, para gerir os egos, tem que ser amigo do jogador. Tem outras pessoas que dizem que você não pode ser amigo do jogador. Eu acho que, como na vida, no futebol também, todo extremo é burro. Eu acredito que você tem que saber o momento de ser amigo e tem que saber o momento de não ser amigo. Por conta disso que você acabou de me perguntar. Se você é muito amigo do jogador, o próprio Guardiola fala isso nos livros dele lá, como é que você vai na hora de falar para ele assim, meu amigo, você vai sentar no banco. O jogador quer jogar. Sim. Da mesma forma, se você não é amigo desse cara, dificilmente ele vai partilhar coisas com você e essas coisas às vezes estão atrapalhando o rendimento dele. Então, ele precisa ter um nível de confiança em você que muitas vezes a gente só tem nos nossos amigos. Então, é essencial saber ser amigo e, ao mesmo tempo, não criar um vínculo de dependência da amizade. Sim, entendi. Em todos os clubes que eu passei, dos menores até eu chegar no Desportivo Brasil, que foi a maior estrutura que eu experimentei junto com a do Uberlândia, num outro patamar, numa outra categoria. Em todos eles, o segredo é foco no jogador. Foco de formação tem que estar no jogador. Não desistir do jogador. Não permitir que o próprio jogador desista de si próprio. Entendeu? O segredo está, na minha visão, em ter o foco nele. Sim, entendi. Bem pautado, eu realmente não te entendi de outra forma. Outro aspecto que eu achei interessante, que você estava falando aí no final, é entender que jogador que na hora vai querer um abraço, que jogador que você pode, que para ele render mais, você tem que gritar com ele, mas outro que você não pode gritar, senão ele não vai render no jogo. Como que o treinador ele tem esse insight de pensar, de saber que de como lidar com todos os jogadores do elenco de forma diferente? Bom, isso aí depende de clube para clube por um motivo. Se você tem um acompanhamento com um psicólogo do esporte, por exemplo, que é algo essencial na minha visão, como parte da estrutura de um clube, existir um trabalho psicológico por um profissional específico, ele vai mapear cada jogador para você e vai te entregar prontinho. Igualzinho a análise de desempenho te entrega as outras valências, certo? Então, se ele te mapear e te entregar, você só faz errado se você quiser, né? Você tem as informações. Agora, quando você não tem, é tentativa e erro. É o exercício contínuo de empatia. Entender, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu tinha um jogador no início da minha carreira, lá para 2012 ou 2010, talvez, num time sub-17. Esse jogador, ele faltava muito a treinos, era um jogador que precisava trabalhar com o pai durante o dia dele, era um time de projeto, né? Apesar de ser um clube já tradicional, desde 1948 tem a fundação, funciona como um projeto. E aí eu chamei ele e falei assim, cara, Gustavo, o nome dele, falei, Gustavo, você tem um perfil para ser centroavante desse time 96, muito interessante, e eu não tenho jogador com teu perfil, só que é o seguinte, você só vai jogar se você treinar. Então eu preciso que... Sim. Professor, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei assim, conversa com teu pai, eu vou investir em você, conversa com ele e pede para ele essas horas. E aí eu mostrei para ele que ele importava para mim. Foco no atleta. Sim. Ele começou a treinar mais. Esse cara morava dentro de uma vila
uma favela, enfim, uma comunidade. E em volta, tráfico, uma série de problemas sociais. E um belo dia ele chegou no treino, assim, muito nervoso, batendo em todo mundo, e eu preocupado com o que houve, e ele não queria falar, não conseguia se abrir de jeito nenhum. E aí eu chamei ele no canto, conversei com ele, falei, eu só volto lá dentro agora depois que você conversar comigo. E o treino estava rolando, com o meu estagiário na época. E aí ele falou, não, eu tô com um problema e tal, e eu peguei, anotei no pedaço de papel, entreguei para ele, esse aqui é meu telefone. Você não tá afim de falar agora? Vai embora para casa, vai descansar a tua cabeça. Esse aqui é meu telefone, ele vai ficar ligado 24 horas. Não se você precisar conversar com alguém, me liga. Não descabeceie, não vai se enfiar a cara em coisa errada que é bobagem. Isso passou. Um belo dia eu estava na minha casa, eu tinha acabado de terminar de assistir um filme por volta de meia-noite. Meu telefone tocou, era 00:40. Eu já estava deitado com a minha esposa, a gente estava acordado, mas estava deitado. Aham. E era o Gustavo. E a hora que eu atendi, alô, ele falou assim, eu vou matar ele, professor, eu vou matar ele. Eu falei, o que foi isso? E aí, o que é isso, Gustavo? O que tá acontecendo? Ele falou, eu vou matar ele. Ele quem? Meu pai. Eu falei, por quê? Pô, peguei ele traindo minha mãe, não sei o quê, e bateu na minha mãe, tarará, tarará. Cheio de problemas, familiar. Aham. Enfim. E eu falei pra ele assim, Gustavo, me ouve, bota na tua cabeça uma coisa. Se você matar teu pai, você vai se vingar? Vou, mas é isso que eu quero, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas a sua mãe já tem um problema. E se você matar seu pai, ela vai ter outro. Você vai ser preso, cara. Você sabe que você vai ser preso? Ah, mas pelo menos eu vou aliviar minha coisa. Então, assim, eu entrei na cabeça dele, consegui desfazer aquilo da cabeça dele. Falei, você vai gerar um problema pra tua mãe. Você ama tua mãe? Amo minha mãe. Então não faz isso, fica com ela, abraça ela, cuida dela. Se precisar levar no médico, leva. Você quer que eu vou aí? Não precisa, ela já tá acompanhada e tal. O tempo passou. O fato de eu mostrar pra ele que eu me importava com o problema dele fez com que ele ficasse meu amigo. Aí sim, trouxe essa amizade. Sim. Um belo dia, dentro do jogo, a gente foi enfrentar um time de outro projeto. O Gustavo devia ter quase uns 2 palmos mais que eu de altura, pra você ter uma noção. E ninguém punha a mão nele nos jogos, nos treinos, nada. Ninguém punha a mão de medo dele. E eu confesso que eu, por dentro, também tinha hora que tinha medo dele, com certeza. E aí, no jogo, a gente foi enfrentar o Pitangui. Não esqueço disso. Eram duas comunidades totalmente diferentes e existia uma rixa entre os times. E os caras, torcida dos caras, cercaram lá e ia ter briga e não sei o que. E eu só gritei. Gustavo, ele já estava no meio da briga, já tinha dado um tapa num dos jogadores, a confusão começando. Eu atravessei o campo, eu desse tamanhozinho, ele desse tamanho. Eu passei a mão no pescoço dele com a camisa e arrastei ele. E tirei ele de lá. E aí todo mundo depois, você é doido, o Gustavo tinha te dado uma porrada, por que você fez isso? Então eu falei assim, porque eu tenho um combinado com ele. E eu consegui impactar a vida dele. Eu faria isso hoje de novo? Talvez não. Aham. Talvez a experiência fizesse eu agir de uma outra forma. Mas eu agi com ele como sendo um paizão para ele. Aham. Isso vai ser bom? Vai ser ruim? Depende. Você, treinador, tem que ter o teu filho no momento e vai ter que decidir. Sim. E aí é tentativa e erro. Com ele deu certo. Talvez com o outro desse errado. Eu pus a mão nele e funcionou. Ele me escutou, me obedeceu e andou comigo. Sim. Existem situações dentro do treino que se você... E aí já pensando em reforço positivo e negativo, tentando fazer um link com isso, parte técnico-tática. Jogador tá errando. No mesmo time eu tinha um camisa 10, até muito amigo desse Gustavo, que era assim, se ele errasse o primeiro passe no jogo, podia tirar ele de jogo. Podia tirar. Com 5 minutos você podia tirar, ele não ia render nada. Agora, se ele acertasse o primeiro passe, ele arrebentava com o jogo. Era impressionante como um erro gerava nele uma insegurança e fazia com que ele errasse mais. Sabe como é que era o contato com ele? O contato com ele era, chamava ele no canto e falava no ouvido, vai deixar esse medo te enterrar? Era só isso. Vai deixar esse medo te enterrar? Vai ter que parar de jogar bola. Errou, passou, vira a página. É o próximo. O próximo você tem que acertar. Bota isso na cabeça. Não pensa no que você errou. Pensa que agora você vai botar o cara na cara. Sim. E aí, ele rendia dessa forma. Entendi. Outros não respondiam. Então, você vai precisar ter feeling. Como treinador, feeling. É essencial.
Sim, verdade, você falou, porque muitos jogadores vocês podem, por exemplo, o Gustavo, se eu puxar na camisa, ele achar ruim, entendeu? Com outros não funcionar. Exatamente. Isso daí depende de jogador para jogador. É, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a descoberta guiada, que eu ouço, tá, que eles estão falando muito. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal, não sei se eles conhecem, o que é descoberta guiada e se você acha importante no processo de treino ter essa descoberta guiada. Bom, eu acho, como eu disse no início, e eu falo agora mais uma vez, que o treinador precisa dominar a maior quantidade de metodologias possíveis e ferramentas possíveis. Sim. Só que ter a ferramenta e não conseguir relativizar a quem eu vou aplicar é um grande erro. É aquela história do seguinte, eu tenho uma ferramenta que chama furadeira e tenho uma ferramenta que chama serrote. Uma fura, outra serra. Então, eu tenho a ferramenta, a metodologia. E aqui eu tenho o grupo com quem eu vou agir. Eu tenho uma parede para ser furada e tenho uma madeira para ser serrada. Sim. Se eu pegar a furadeira e usar na madeira, eu não vou serrar ela. Eu vou furar ela. Da mesma forma que se eu pegar o serrote e quiser usar na parede, eu vou talvez arranhar a parede, não vou conseguir serrar, ainda vou cegar o serrote. Sim. Ou seja, vou queimar aquilo que eu tinha em termos de didática. Por que eu estou pontuando isso? Descoberta guiada é essencial. Uhum. Primeiro, você tem que saber o que ela é. Segundo, você tem que saber se aquele momento, para aquele grupo, aquelas pessoas que estão ali, se é esse o processo mais assertivo. Por vezes, a descoberta guiada, vou sintetizar um pouquinho aqui da minha compreensão do que é a descoberta guiada, antes de passar na aplicação prática. Descoberta guiada é entender qual a zona de desenvolvimento proximal do atleta e ajudá-lo a encontrar soluções por autodescobrir aquelas soluções. Você ir induzindo o pensamento, manipulando contextos para que o seu atleta chegue às respostas que você quer que ele aprenda, porém, sem que você verbalize que aquela informação. É você dar pistas e não dar respostas prontas. Sim. Essa é a minha ideia de descoberta guiada. Ela é muito relativa à teoria de Vygotsky, lá atrás, de pensamento e aprendizagem incidental, aprendizagem por relação ambiental, enfim. É muito relativa a isso. Agora, trazendo para dentro de campo, eu quero que meu atleta faça muito 1 contra 1. Meu extremo faça muito 1 contra 1. Eu tenho que dar pistas para ele. Eu crio jogos, por exemplo, onde isso vai ser uma das tarefas não obrigatórias, mas que ele opte por ela, que ele enxergue que aquela tarefa, que aquele 1 contra 1 é vantajoso. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente pode chegar perto de mim e falar comigo assim, caramba, Henrique, tira essa barba, tá horrível. Aí eu olhar pro cara e falar assim, devolve as minhas contas, você não tá pagando minhas contas. Como é que você quer dar palpite na minha barba? Não é? A gente é assim. Agora, se o cara chegar perto de mim e falar assim, pô, Henrique, toma aqui 10 mil reais pra você tirar essa barba, a minha resposta para ele não vai ser cadê as contas, a minha resposta para ele vai ser cadê a Gillette? Uhum. Né? Então, assim, o jogador de futebol é igual. Ele vai fazer aquilo que for vantajoso para ele. E a descoberta guiada, ela, de modo assim, bem simplista, ela vai tratar mais ou menos nisso. Ela vai ser o seguinte, eu quero que o meu jogador faça determinada movimentação e finalize dessa forma. Exemplo bem bobo. Eu crio situações onde aquilo que eu quero seja vantajoso. E aquilo vai acontecer com maior, quanto mais propensão eu tiver para acontecer o que eu quero, melhor é. Isso é descoberta guiada. E aí eu estou falando do ponto de vista processual. Sim. Mas a descoberta guiada também pode ser utilizada através do conhecimento tático declarativo. E é muito interessante, inclusive. Já que você tocou no tático declarativo, se você quiser explicar um pouco, eu não conheço muito do assunto. Se você quiser falar um pouco sobre o tático declarativo e sobre a descoberta guiada, eu concordo com você. Ainda esse princípio das propensões eu acho muito interessante. Porque se você quer fazer com que sua equipe faça tal coisa, você não fala, não, chuta dessa maneira. Não, você cria oportunidades para que aquilo seja melhor. Porque se o jogador vê no jogar, mas eu estou fazendo gol daquela forma, por que eu não posso chutar daquela forma? Eu acho que você proibiu o menino de fazer alguma coisa, o jogador de fazer alguma coisa, você não vai gerar ele um comportamento que você quer que ele tenha. Sim, pelo contrário. Ele vai te obedecer
vai fazer o que você quer porque é a regra que você colocou. Quer ver um exemplo, bobo? Isso aqui eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando, e você também, vai saber o seguinte. Você dá um trabalho de posse de bola. Um bobinho, ou um rondo, um bitoque, em alguns lugares chamam assim, de posse. E aí você fala assim, proibido 3 toques. Só vale dar, no máximo, 2 toques. Aí você coloca uma regra que se der 3 toques, a bola passa para o adversário. Por exemplo. O que você vai fazer? Por vezes, o jogador que recebeu a bola, recebeu um passe quebrado, ele já gastou um toque na bola para tentar arredondar o passe que ele recebeu. E aí ele só tem mais um toque. Ele vai ter que dar o passe e muitas das vezes o companheiro dele não desmarcou ainda, não está perfilado, não tem espaço. E dentro do jogo formal de 11 contra 11, numa situação dessa, você gostaria que ele desse mais um toque para preparar a jogada e no terceiro ele achasse a condição de fazer um passe qualificado. Só que você, na atividade, está obrigando ele a trabalhar com 2 toques. E aí ele dá o segundo toque de qualquer jeito, porque ele não quer perder a bola. Aí sabe o que vai acontecer? A chance de erro aumenta. Beleza. Só que por ser obrigado, a sua atividade vai acontecer. Ela sai do papel, vai para a prática, acontece, todo mundo trabalhando com 2 toques, um índice de erros normalmente alto, e o erro também faz parte do processo, e aí você vai para o jogo. E o seu time não trabalha com 2 toques. Seu time começa lá no último terço, você vai ter o jogador que tem a característica de arraste, vai arrastar, vai driblar 2, 3, não vai soltar a bola, e você no banco descabeceando, ficando com a cabeça branca, falando assim, caraca, já dei não sei quantos treinos para esses caras e eles não soltam a bola. Por quê? Porque ele não absorveu o conteúdo de maneira decisória. Ele não optou por isso. Obrigado. Ele foi obrigado a fazer. É igual o treinador do PlayStation. Você obrigou o cara, você apertou o botãozinho de passar, ele vai passar. Você apertou de chutar, ele vai chutar. Por vezes a gente erra o botão e joga a bola para fora e fica assim, burro, chutou para fora. Mas foi você que apertou o botão. Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade, concordo. Agora, o gapzinho, quando você falou sobre conhecimento tático declarativo, para eu não deixar isso passar, na verdade, o conhecimento tático, o conhecimento acerca da gestão do espaço de jogo e das movimentações e posicionamentos que são necessários para gerir esse espaço, que é uma definição lá de Garganta, Teudo e José Guilherme Oliveira, 2015, ele pode ser dividido em processual ou declarativo, né? E os dois estão intimamente ligados com a leitura com a leitura de jogo e a tomada de decisão. Conhecimento tático processual é a capacidade de fazer, é a capacidade de operacionalizar algo de modo prático dentro do campo. O conhecimento tático declarativo é a capacidade de verbalizar aquilo que se sabe fazer. Só isso. Então, quando funciona o conhecimento tático declarativo, tanto para você aumentar o conhecimento processual, relacionar isso, quanto para você sentir do seu atleta o aprendizado. Eu utilizo muito como maneira de feedback. Entendeu? Entendi. Eu estimulo o declarativo dele para entender o que ele captou do meu treino. Sim, verdade. Acho que isso daí é importante, você saber o que o atleta está sentindo no treino, o que ele entendeu do treino. Acho isso daí muito importante, é um feedback muito importante também para a gente... ele não entendeu o treino, não sabe? A gente fazer um treino que possa fazer ele entender o comportamento que a gente quer gerar naquele treino no jogador. Exatamente. Isso daí é muito importante. Eu queria te perguntar... no processo, como que a gente dá autonomia para o jogador dentro da partida? Por causa que eu vejo muitos treinadores e muitas pessoas falando, a gente tem que mecanizar jogadas, a gente tem que fazer. Mas aqui no Brasil, a maior parte, o que a gente tem é o talento. Então a gente não pode só mecanizar, tem que ter autonomia também do jogador, dele poder driblar um, driblar dois, mas saber a hora também de fazer isso. Então como fazer isso dentro do processo do treino, para que ele saiba ter autonomia no jogo e em que momento ele deve fazer isso? Bom, eu não acredito particularmente em mecanizar, porque senão a gente volta naquela situação do jogador PlayStation, né? Sim. Mas, respondendo a tua pergunta mais diretamente, para gerar autonomia, você tem que deixar o cara decidir. Como é que alguém tem autonomia para escolher comprar um peixe ou comprar a carne bovina? Dá o dinheiro na mão dele, fala com ele, volta para mim com proteína. E ele vai lá e vai decidir. Se você não der nenhuma outra informação, ele vai ter que descobrir o que o dinheiro dele pode comprar,
o que dá para comprar para aquele número de pessoas que está ali. Você quer fazer um churrasco, você vai fazer de picanha ou de fraldinha? Depende de quanto dinheiro você tem, depende de quantas pessoas você precisa alimentar no teu churrasco, depende de uma série de coisas. Então, de forma bem direta, para o cara desenvolver uma autonomia decisória, você tem que dar problemas. O seu ambiente de treino tem que ser um ambiente rico em problemas. Esses problemas vão aumentar a demanda de tomada de decisão do atleta, porque aumenta a demanda perceptível, ele percebe muitas coisas, seleciona aquilo que de fato é pontual e é importante e decide ali dentro. O processo de treinamento dessa tomada de decisão envolve também o erro. É só a partir do erro dele, ele tomou uma decisão, essa decisão foi errada, ele percebeu as consequências que isso trouxe, o próprio cérebro dele começa a pensar, em situações semelhantes a essa não é a melhor decisão. A melhor decisão talvez seja tal. E aí ele começa a errar e acertar à medida que você vai dando informações. Por isso, a descoberta guiada vai ajudar. Sim. Já voltando lá na tua pergunta, a descoberta guiada vai ajudar com relação a isso. Henrique, tá me escutando? Calma aí, galera, deu uma travada aqui. Esperar que ele voltar. Voltou, agora voltou. Conseguiu vir até que parte aí? Até que a descoberta guiada faz parte desse processo que ajuda na autonomia do atleta. Show de bola. Por quê? A descoberta guiada, ela vai ser uma ferramenta importante, porque aí você consegue contextualizar um ambiente para que seja gerado um determinado tipo de problema que você, como treinador, já sabe a resposta, sabe qual é a melhor resposta, que é a sua intenção, treinar, e o seu atleta ali dentro vai percebendo as pistas que você está dando para ele para decidir daquela forma. E aí você falou tomada de decisão, a gente falou descoberta guiada e acaba de entrar aqui o professor Israel Teodo Costa. Um cara fenômeno. E com quem eu aprendi muito na especialização e que a gente pode trocar ideias assim, sempre aqui. É um cara que a gente tem acesso. Eu fico até muito feliz de vê-lo aqui novamente na live, porque ele tem me ajudado muito na hora de colocar aqui o Tactic Up na Next. Sim. Vai nos ajudar bastante aqui também. Eu queria já aproveitar para falar que quinta-feira, das 6 às 6h30, tem live com ele, para a gente falar também um pouco sobre o assunto, que vai ser muito bom. Ô Henrique, como que a gente faz no processo de treino? Porque muitos atletas a gente tem que desafiar e fazer problemas para os atletas eles conseguirem se desafiar. Mas a gente tem um grupo, às vezes, muito heterogêneo tecnicamente também. O ideal seria ter um grupo, na maior parte, mais homogêneo. Mas a gente tem, normalmente, heterogêneos grupos. Na parte técnica, na parte física. Então, como fazer com que os desafios sejam muito bons para quem tem tecnicamente, mas também não seja impossível para uma pessoa que uma pessoa é muito ruim tecnicamente, vamos colocar assim, mas daí seja impossível, ele vai desanimar, o atleta vai desanimar. Mas também se é muito fácil, o atleta que já sabe aquilo, ele vai desanimar do treino. Então, como a gente criar esse ambiente do treinamento para que a gente não desanime os atletas? Bom, essa é uma pergunta bem complexa. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: heterogêneo em relação ao nível técnico, ou seja, execução do gesto, ou heterogêneo em relação ao entendimento da tática. Primeiro ponto. Sim. Se você estiver falando de técnico, essa parte, ser heterogêneo, esse grupo heterogêneo, ele vai estar mais nos projetos, na iniciação, e muito menos nos grandes clubes, muito menos no rendimento. No rendimento, normalmente, é bem homogêneo. Raramente você tem uma deficiência técnica tão grande para uns e um domínio da técnica tão grande para outros. Mas o segredo para melhorar a técnica é trabalho de relação com bola. E você pode fazer isso por N métodos possíveis, desde o analítico até o sistêmico e as suas nuances, né? Boa noite, pessoal do NUPF, um grande abraço também. Marcão, um abraço, irmão. Então, o Marcos, eu posso dizer o seguinte: vamos pegar a parte prática. O atleta que é muito acima da média e está no teu grupo, você tem que dar atividades que sejam desafiadoras para ele. Sim. O atleta que não tem tanta compreensão do jogo,
teoricamente, você precisa gerar para ele maior facilidade do que para o outro. Mas é possível você fazer isso separando em microgrupos. Uhum. Ou delegando funções mais específicas e mais difíceis para determinado atleta. Exemplo, o meu camisa 10 é genial, é acima da média, ele poderia já subir para a próxima categoria, mas faltam algumas coisas para ele. Entrou aí agora o professor Eduardo Rodrigues, que se eu falar alguma bobeira agora, ele vai me cornetar eternamente, porque ele é o cara da formação, principalmente nos anos iniciais. Sigam esse cara, gente. Eduardo Rodrigues, 83, muito bom. Então, o que acontece? Se esse atleta tem pouco domínio técnico, ele precisa de complemento técnico. Vai ter que ter. Agora, o que é melhor naquele momento para aquele grupo? Que ele tenha domínio técnico ou que ele saiba resolver os problemas do jogo? Primeiro ponto é isso. De repente, ele bate na bola feio para os nossos olhos, não é plástico o movimento, mas ele não erra a decisão. Ele, em vez de fazer o passe chapadinho, bonitinho, ele faz de bico, mas a bola chega certa, no time certo, para a pessoa certa, e ele não erra. Então, esse cara precisa realmente ser treinado. A relação com a bola dele precisa melhorar. E aí você, enquanto treinador, tem que saber em que momento você dá mais espaço para ele treinar a técnica, e aí, ao mesmo tempo, você dá uma outra atividade diferente para aquele jogador que é acima da média, ou você dá uma função para esse jogador. Meu 10 é muito bom, gênio, eu uso ele de coringa, por exemplo, e faço um nível de exigência dele, jogar na região mais povoada do campo, com espaço reduzido, e posso colocar pressão nele. Ó, se a bola chegar em você aqui, por exemplo, e você conseguir dominar e girar e encontrar o passe com 2 toques, o gol do teu time vai valer mais, por exemplo. Tá? Pensando assim muito rapidamente. Tem N formas de trabalhar. O importante é que a atividade seja motivante para ambos. Sim. E se você não tem condição de fazer com que a mesma atividade seja motivante para um, em função do grau de dificuldade ser baixo, e para outro de ser alto, sabe o que você faz? Fragmenta em grupos. Sim, entendi. Pega os microgrupos mais próximos das suas realidades ali, do ponto de vista técnico, que foi o exemplo que você me deu. Sim, verdade. Muito interessante isso daí. Ô Henrique, aqui ó, acho que eles vão acabar com a gente antes, mas a gente vai abrir para perguntas agora. Quem quiser ir perguntando aí já pode ir perguntando. Se acabar aqui a live, fechar a gente vai começar, ou a gente começa outro, responde as perguntas e depois a gente se despede. Então a galera que quiser ir perguntando, tiver alguma dúvida aí sobre o tema, é só perguntar, ok? É o Daniel Barros falando aqui, grande Henrique. Daniel, parceiro daqui da Next também, trabalha com a gente. Tem o Rairo colocou aqui que a tomada de decisão do atleta incide no aprendizado do processual, totalmente. Estão intimamente ligadas. Muita gente bacana aqui te seguindo, hein, cara. SLS Esportes Oficial. SLS Esportes falou que é muito importante, bacana a visão. As pessoas se importam com as suas orientações até saber o quanto você se importa. Exatamente. Verdade. Exatamente. Muito boa reflexão aí. Eu quero mandar um abraço pro Sullivan Melo, que eu já fiz também live com ele. O Eduardo Cardoso também é lá do Sub-17 do projeto. Futebol com preparador físico. Show. Cara, eu acho que não tem perguntas por agora, mas por enquanto eu já quero e agradecer na sua presença de novo aqui nesta live. Eu tenho certeza que o seu conhecimento, o que você trouxe aqui para a live, foi de algo riquíssimo para a gente, pelo menos para mim, agregou muito para mim. Tinha coisas que eu não sabia, como tática declarativa, eu realmente não sabia. Ter essa troca de conhecimento, ter essa visão de outra pessoa sobre o entendimento do jogo, acho que agrega muito para a gente sempre tem que tirar o que vem de bom de outras pessoas e juntar com a nossa ideia também. Eu acho isso daí muito importante. Queria te agradecer. Te desejo todo o sucesso aí na Next como gerente de futebol. E que você possa alçar grandes conquistas aí na sua carreira. Que eu tenho certeza, porque você é um cara muito estudado, um cara que tem muito foco. E quero te agradecer, viu? Muito obrigado, Henrique. Que é isso, Marcos. Eu que agradeço o convite aí. É sempre um prazer estar falando de futebol, aprendendo, construindo, colocando meus pontos de vista também. E é aquilo, né? A gente nunca vai ter certeza absoluta no futebol. O treinador, ele tem que botar na cabeça dele, e eu sou assim. A gente é eterno aprendiz, cara.
antigamente um roupeiro, humilde pra caramba, chegou pra gente e falou assim, ó, meu amigo, aprende uma coisa. Eu era um rapazinho, devia ter talvez os meus 21 anos. Falou assim, aprende uma coisa.